Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h08, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 966, vamos falar a respeito da cartilha Coexistindo com a Fauna de Botucatu. E já estão aqui no estúdio o André Santa Chiara Fossalusa, acertei? Perfeito. A Isadora Gomes Frauches, né? E também a Giovana Lopes Brito. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, viu? Bom dia, nós que agradecemos o convite. Gente, vamos falar a respeito dessa cartilha Coexistindo com a Fauna de Botucatu. Como surgiu essa ideia? Porque aqui nessa bancada nós falamos muitas vezes, em alguns bairros da cidade principalmente, o pessoal conviver com o coati, né? Começaram alimentando o coati, dando pãozinho para ele, aí de repente o coati, acabou o pão, eu vou entrar na casa, né? Cadê meu pão? Cadê meu pão? Começaram a tocar o interfone, qualquer coisa assim, né? Mas o coati é só um detalhe, né? Então, sei lá, você, André, começa a falar a respeito disso, como surgiu a ideia? Eu acredito que quem vai começar sejam a Isadora e a Giovana, que tiveram essa ideia e depois vieram me procurar como orientador. Então, Isadora, por favor, então. Mais perto do microfone, por favor. Opa. A ideia, na verdade, veio da professora Renata, da FCA, né? Que no laboratório dela, ela sempre expressava preocupação em relação às pessoas que fazem caminhada no lajeado e não sabem quais animais podem encontrar por lá, principalmente em final de tarde e tudo mais. E aí ela expressava essa preocupação de não ter nenhum material que ensinasse as pessoas sobre os animais e o que fazer numa situação de encontro. E aí, quando ela deu essa ideia, eu trouxe pro grupo, né? Porque a gente já ia fazer o TCC em Educação Ambiental. E no final o grupo gostou. E a gente foi atrás do professor André para ser nosso orientador na parte da educação ambiental, enquanto que a professora Renata foi a co-orientadora na parte de conservação. Legal. Giovana, e daí? A surpresa foi muito grande do desconhecimento e de saber da diversidade da nossa fauna? Bom dia. Não, na verdade a gente não ficou surpresa. A gente gostou muito da ideia, porque durante a nossa graduação a gente já falou muito sobre isso, inclusive sobre os grupos de coati. Assistimos outras apresentações já. Sabíamos que existia, então a gente ficou feliz de poder fazer esse material e ajudar a população em aprender mais sobre o que fazer mesmo, quando encontrar esses grupos de coati na nossa cidade. Então a gente ficou feliz com a ideia da Isadora e também de saber que o professor André estava disposto em ajudar a gente para realmente trazer para a população um material que desse esse suporte. Então, seja quando encontrar um grupo de coati, seja quando encontrar a siriema, que é bem famosa lá na nossa universidade, mas também em outros lugares mais perto de onde tem vegetação. Então não ficamos surpresos não, ficamos felizes. André Godinho, você que é um fotógrafo da natureza, além de um jornalista, né? Já deparou com inúmeros animais aí, né? Alguns do que dá. Eu acabei de ler a cartilha inteira aqui, praticamente. É leitura dinâmica. Beleza. Eu fiz aquela leitura de criança, eu fui ver as gravuras. Mas alguns animais que eu vi aqui na cartilha, eu já consegui encontrar na natureza. E o interessante é que todos que estão na cartilha são encontrados em Botucatu. 100% deles tem aqui na cidade de Botucatu. Como é que vocês fizeram esse levantamento? Primeiro a gente foi atrás dos pesquisadores do laboratório da Renata, né? Que é o Laboratório em Conservação da Natureza. E a gente também foi atrás dos servidores da Vigilância Ambiental em Saúde da Prefeitura daqui de Botucatu. E aí a gente pediu para eles passarem pra gente uma lista de quais animais são mais prováveis de encontrar em áreas urbanizadas. Porque já que a questão era a coexistência, né? Quais que o humano pode encontrar mais fácil. E aí eles passaram essa lista e a gente também traçou ela com os registros midiáticos de animais que já foram vistos na cidade de Botucatu especificamente. E aí a gente acabou chegando nesse número de 34, né? Agora, teve algum animal assim que falou, gente, esse animal tem em Botucatu, que foi surpresa? Teve? Sim. Pela carinha dela já foi, tem mesmo. Sim, se não me engano, como chama? A cutia. E tem mais algum também. O jacaré.
O jacaré, a tartaruga, alguns desses que a gente não pensa, né? Quando a gente pensa em Botucatu, que é uma cidade do interior. Mas a gente, como a Isadora falou, pesquisou, né? Antes de fazer a cartilha. Então, pesquisamos por registros e principalmente registros que saíram na mídia. Então, se não me engano, é a Cutia. Não, posso só confirmar o nome dela para não falar errado? Uma de Calda Grossa, acho que é Cuíca de Calda Grossa. Cuíca de Calda Grossa, isso mesmo, obrigada. A gente pesquisou e teve uma notícia no ano passado, bem recente, que uma moradora encontrou uma cuíca de calda grossa dentro da máquina de lavar. Olha. Então, a gente fez essa checagem de todos os animais. Teve uma outra notícia de que um morador encontrou um jacaré, mais numa área um pouco afastada de Botucatu, mas foi encontrado. Então, todos os animais que a gente tinha um pouco de dúvida, a gente foi atrás, encontrou notícias, e eram notícias recentes. Então, sim, a gente realmente checou todos eles. Por mais que a gente ficasse surpreso, a gente optou por manter, justamente para os moradores saberem o que fazer. Então, o que você faz se você encontrar uma cuíca de calda grossa dentro da sua máquina de lavar? Primeiro, para identificar que é uma cuíca, mas essa não é de calda grossa. Dentro da máquina de lavar. Primeira coisa, não ligue a máquina. Não invente dar um banho nela na máquina. Certo. E aí, qual foi a reação da pessoa? Ela ligou para essa serviço... moradora a gente não sabe, porque a notícia já tinha saído, já fazia alguns meses. Então não falava na notícia, não dava muitos detalhes, mas acredito que ela só resgatou e pôs para fora de casa, porque não era muito na cidade, já era uma residência um pouco mais afastada, então ela só pôs para fora. Mas justamente esse é o intuito da nossa cartilha, dar algumas informações sobre quais animais oferecem risco à nossa saúde e quais são os riscos que nós oferecemos aos animais também. Então, no início da cartilha, a gente oferece contatos que os moradores podem ligar para que seja oferecido resgate aos animais e também orientações gerais do que fazer e o que não fazer com cada animal. Professor André, eu estou vendo aqui na cartilha que também tem uma parte para ser ilustrada, é isso? Para ser pintada, é isso? Sim. Então, quer dizer, também o público-alvo é a criança também. Esse é um dos maiores desafios quando a gente pensa em organizar um material diverso para diversos públicos. Então, a proposta que elaboramos coletivamente foi de pensar em um material que pudesse fazer essa transposição de todo esse conhecimento na área de conservação e de educação ambiental num formato que fosse acessível à maior quantidade possível de pessoas. Então, assim como o André fez uma leitura dinâmica e já conseguiu perceber algumas questões, já chamou a atenção, o grupo trouxe essa sugestão de trabalhar num formato que permitisse essa interação. Então, desde crianças até pessoas adultas já se tornam interessadas ao ver o material. É um dos maiores desafios quando a gente vai fazer essa transposição para a área de educação, né? Como que a gente acessa a maior quantidade de pessoas possível. E olhando aqui a lista, que é extensa, né? São 34, é isso? Sim. Alguns, eu acho que dificilmente pode ter algum risco, porque o animal vai fugir, é mais rápido, e tem outros que ele pode, inclusive, atacar dependendo do tipo de contato. Isso foi feito de uma forma também organizada, de mais perigoso para menos perigoso, e qual que é essa relação de perigo para o ser humano? A gente pensou bastante nisso, né? Principalmente porque a gente ficava se perguntando, nossa, o risco de atropelamento, por exemplo, mas todos eles praticamente podem sofrer o risco de atropelamento. Então, quando a gente foi fazer a descrição dos animais, a gente colocou quais riscos a gente oferece e eles oferecem, né? E aí os tipos principais foram o atropelamento, não apenas pela morte do animal, mas também porque os animais maiores podem oferecer risco para o motorista, né? Mas também tem animais que podem oferecer risco de envenenamento, por exemplo, como os animais peçonhentos. A gente também colocou animais que podem oferecer risco para o seu pet. Então, por exemplo, o cachorro do mato pode portar vírus ou doenças que podem transmitir para o pet.
E teve mais algum? E também algum que pode viver dentro da sua casa, por exemplo, como não tá na lista, mas eu sempre lembro da maritaca, né, que pode cortar fio. E a gente separou esses 4 riscos, por exemplo. Eu já tive. De exemplo. Já teve. Eu já tive. Eu também já Fizeram tive. ninho 2 vezes, 2 anos seguidos, fizeram ninho no forro da minha casa. Ela sempre volta. Então. Ainda bem que eu mudei de lá. O cachorro do mato aqui, por exemplo, uma curiosidade, ó, cachorro do mato, insetívoro, terrestre, 50 a 80 centímetros de comprimento, riscos a galinheiros e atropelamentos. Sim. Cuidado com os galinheiros, não é só o cachorro do mato, né? É interessante esse levantamento do que pode acontecer, porque a gente imagina que o risco é só encontrar e levar uma mordida, alguma coisa nesse sentido. E tem muitas outras situações, inclusive para os próprios animais, né? Sim. E algum deles, de toda essa quantidade, corre risco de extinção que está aqui no nosso território aqui botucatuense, região? A gente colocou até no começo da lista um glossário, né? Oferecendo a escala IUCN, que mostra o estado de conservação de cada espécie. Então a gente colocou quase que uma escala, né, realmente, de espécie extinta, que obviamente não tem na lista, até as que estão um pouco risco de serem extintas. Tá. E aí, em cada animal, a gente colocou o símbolozinho mostrando o estado de conservação dele. Então, tem vários animais que são um pouco preocupantes, mas também tem em estado vulnerável de extinção. E como a gente colocou no começo da cartilha, né? A gente usa essa lista que ela é uma escala mundial. Mas aqui na nossa região também teria que ser feito estudo para ver se a população que a gente tem aqui está em risco maior ou se realmente é mais abundante aqui na nossa cidade. Então essa denominação aqui, eu estou vendo, por exemplo, que os coelhos, né? É em perigo e pouco preocupante e tal, né? Isso aqui foi baseado no geral, não especificamente da cidade. Não, é a lista mundial mesmo. Tá, a lista mundial. Os coelhos, aqui também tem uma curiosidade, que eles não têm risco, pelo menos na cartilha, para os seres humanos. O risco maior é para eles. E a gente tem a questão do atropelamento de fauna, que, né, como a Isadora já havia dito, é um risco maior para o próprio animal, mas pode ocasionar algum acidente também para a pessoa que está conduzindo, né? Então isso acontece bastante também. Qual que é o principal objetivo, então, da cartilha? É conscientizar as pessoas, saber que eles estão convivendo, que eles estavam bem antes da gente, e cada vez mais a gente vai se aproximando, vai diminuindo a área desses animais, e eles vão, para onde eles vão? Para dentro da sua casa, para dentro da máquina de lavar, enfim. E essa conscientização vai ser feita de que jeito? Essas cartilhas vão ser distribuídas, vão ser vendidas. Como é que o público, o alvo, como que a população de Botucatu vai ter acesso a essas cartilhas? Sim, o nosso objetivo, primeiro, realmente é conscientizar a população, como o senhor disse, que nós estamos cada vez mais convivendo em conjunto com os animais silvestres, como são os exemplos que a gente trouxe aqui na cartilha, né? Não só com eles, mas é o exemplo que a gente traz aqui. Então, o objetivo da cartilha é mostrar que é possível a gente conviver harmoniosamente. Então, essa é a tradução literal da palavra coexistência. Ela busca uma convivência saudável, tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais silvestres. Então é possível a gente reduzir os conflitos, seja dentro de casa, seja na estrada, seja na mata, na hora de andar e fazer uma trilha. Então ela traz orientações mesmo para a população viver de uma forma mais harmoniosa com esses animais. E aí a forma que a gente buscou de distribuir foi online, principalmente, por isso que a gente disponibiliza o link da cartilha de forma gratuita e todo mundo pode usar. Tem os direitos atrás da cartilha de uso da imagem, então ela só não pode ser usada para fins lucrativos, né? Entendi. Ela é para ser distribuída gratuitamente, com os direitos garantidos, e a gente vai distribuir algumas cópias impressas em alguns pontos estratégicos da cidade, então na Secretaria de Educação, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Educação também, na Secretaria, como chama, Vigilância?
Na vigilância ambiental na e vigilância saúde. ambiental e saúde, que foi quem ajudou a gente a fazer, nas 2 bibliotecas dos campos da Unesp. Então, em alguns pontos onde a gente tem alcance, porque a gente não imprimiu muitas devido à nossa verba. Entendi. Mas também a gente disponibilizou online para que as pessoas possam imprimir em suas casas. Para baixar a versão online, onde que a pessoa encontra o link? Tem no site da Unesp, da biblioteca repositório da Unesp. Tá lá de graça. A gente deixa o link depois. E aí também a gente vai distribuir fazer a divulgação nas escolas. Então, para que os professores possam usar em suas aulas. E também é possível imprimir, né? As páginas soltas, para caso você não queira imprimir a cartilha inteira, você pode imprimir uma folha, ou o animal, ou o glossário, uma folha que seja de maior interesse, e usar com os alunos, usar em casa, usar num projeto de educação ambiental. E assim você consegue ir conscientizando as pessoas do grupo específico que você está trabalhando. Quanto tempo para chegar nessa cartilha? Quanto tempo de pesquisa, de orientação? Professor André, professora Renata, quanto tempo durou para falar, olha, tá pronto, agora a gente vai lançar a cartilha? Desde quando começou? Os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs desse curso que eu sou professor e que elas estudaram, de ciências biológicas, a licenciatura, o TCC tem duração de 1 semestre. Tá. Mas no caso, esse trabalho começa um tanto antes, com a própria elaboração do projeto, verificação das possibilidades. Então eu diria que foi de 9 a 12 meses todo o processo que culminou na publicação dessa cartilha. Além de outras ideias que já haviam tido antes, né? Tá correto? Foi isso mesmo. Eu queria só reforçar uma questão, Marcio, sobre a divulgação, compartilhamento. Isso foi também uma escolha do grupo, entendendo que é um projeto proveniente da universidade pública. Então foi uma opção da gente deixar esse material disponível livremente para quem quiser utilizar, sem custos. As poucas impressões que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu por meio de um recurso da própria diretoria do IB, né? A gente conseguiu por volta de 10 unidades, com um apoio muito grande da gráfica da Unesp também, que fez essas impressões maravilhosas. Então, futuramente a gente pode buscar outras fontes de financiamento, mas o caminho possível que a gente encontrou nesse momento foi disponibilização online para qualquer pessoa utilizar. E a gente reforça isso. A gente espera, estimula, gostaria muito que as pessoas utilizassem, compartilhassem livremente, porque esse foi um dos nossos maiores intuitos. A gente entende que é função primordial da Unesp e da Universidade Pública a produção de materiais assim que sejam acessíveis à população. O Rui Pirrella do Rio Bonito mandou uma mensagem, falou que começou a assistir agora a brilhante entrevista. Só para ilustrar, ontem à noite passou um pequeno cachorro do mato em frente de casa, mas já encontrei coral verdadeira dentro do meu box do banheiro e também já resgatei uma cascavel dentro de um criado mudo no rancho de um amigo no quarto de uma criança. Olha só, gente. Ambas as serpentes foram entregues no Cevap. Aliás, o Rui tem história pra caramba de animais lá, porque o Rio Bonito é um bairro rural, próximo a um rio, que é o Rio Tietê, e lá tem uma fauna muito grande, né? Inclusive registros. Esses dias ele soltou uma cobra, porque ele captura e solta, ele soltou uma jiboia. E no caminho da jiboia, acho que eu comentei até aqui, né? Ele filmou pegadas de onça parda ali, uma pegada muito grande, uma trilha muito bem feita na areia de uma onça parda. Então, assim, Botucatu é uma cidade privilegiada nesse sentido, né? Tem um rico material para vocês fazerem mais cartilhas, inclusive. Essa é a primeira. E vai ter algum lançamento oficial? Vocês vão ter algum evento para lançar? A gente está soltando aqui em primeira mão. O que está acontecendo? Eu acho que aqui é o nosso lançamento oficial. Que legal. Até então a gente havia feito essas conversas mais com parceiros, né? Feito a divulgação interna. Fizemos uma divulgação por mídia digital escrita, né? Da assessoria de imprensa do IB. Mas é a primeira vez que eu entendo que a gente faz uma divulgação mais ampla sobre esse material. Então acho que aqui é o nosso lançamento oficial. Que legal. E como é que vocês se sentiram com a cartilha pronta? Muito feliz. Também muito feliz. Que legal. É interessante a gente ver, né, que o material, assim, ele
ele foi produzido do zero pelo grupo, né? Então, apesar das imagens terem sido geradas por ferramentas de inteligência artificial, toda a programação necessária para a geração dessas imagens foi também pensada pelo grupo. Como representar, qual o formato, como isso poderia ser materializado. Então, ao longo de todo o processo, a gente foi percebendo a cartilha melhorando cada vez mais. Assim, e ao fim, ver o material impresso dá uma satisfação muito grande, né? Da gente perceber que apesar de não sermos, por exemplo, ilustradores, ilustradoras profissionais, a gente conseguiu compartilhar aquilo que a gente esperava. Então, é possível mensurar o custo de uma impressão unitária? Eu acredito que foi em torno de... Muda muito na quantidade, né? Isso, muda muito, mas essas versões saíram em torno de R$40, R$50, porque elas são coloridas, né? Tem páginas coloridas, um papel um pouco mais grosso, mas inclusive o formato do desenho ser em preto e branco foi visando diminuir o custo de impressão. Mas eu fico pensando até pelo preto e branco, o Márcio falou isso, mas que uma larga escala é caro, né? Mas distribuir na rede pública isso, para as crianças fazerem a pintura das gravuras em branco e preto, seria fantástico, né? Sim. Quem sabe aí a Secretaria de Educação possa pensar num investimento nesse sentido, e quanto mais imprime, mais barato fica. Às vezes fica aí uma sugestão, seria legal as crianças terem contato, porque é com elas que a gente precisa orientar, depois transmite essa informação para casa, né? Foi muito bacana. Até o Tamanduá Bandeira numa estrada aqui, uma das perguntas que a gente poderia fazer é qual é o animal mais perigoso. Acho que eu vou responder antes de vocês, aqui, pelo que eu vi aqui na minha leitura dinâmica. O animal mais perigoso é o homem, né? Porque todos eles têm o risco que a gente gera para eles, e muitos deles aqui não geram risco nenhum pra gente. Incrível isso, né? Infelizmente é o homem, né? E também a gente, por ser um trabalho na área de educação ambiental, a gente tenta indicar que muitas dessas questões não surgem necessariamente por uma postura individual. Então, quando a gente faz o planejamento urbano, quando a gente pensa na ocupação do território, é sempre importante considerar esses outros elementos da paisagem, né? Então, a gente precisa, enquanto coletividade também, fazer esse planejamento prévio. Qual área vai ser ocupada, quais interações podem acontecer ali. Então, quando se faz o planejamento de uma nova estrada, uma reforma de uma estrada, isso é algo essencial para ser considerado, né? Como que é a fauna daquela região? E como o André disse, a gente é muito privilegiado aqui. Então, ter esses encontros com a fauna é algo muito bom, muito bonito, na verdade. A gente tem que pensar em como esse planejamento a nível público também deve ser feito para que essa interação aconteça da melhor forma possível. Eu acho que uma cartilha como essa, principalmente para criança, né? Não é o simples fato dela pintar ali. Ela vai falar, olha, pintei essa onça, de repente ela vai chegar em casa, ela vai falar, tem o lobo-guará, tem aqui em Botucatu, tem também, já foi visto. Então, quer dizer, você vai despertar a curiosidade, ela vai estar fazendo, isso vai marcar bastante, e de repente pode ser também um agente de preservação ambiental, uma criança dessa, né? Eu acho fundamental isso, que a gente consiga, que a rede pública também compartilhe, tenha mais publicações, que chegue, que todo mundo tenha o acesso disso, para que as futuras gerações, pelo menos as futuras gerações, saibam conviver com a nossa fauna também, né? Gente, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns também à co-orientadora, a professora Renata Fonseca, que deve estar nos ouvindo. Muito obrigado e contem sempre com a gente. Novidade, olha, vai vir a segunda, viu? A entrevista deu certo, já tem segunda com patrocínio e tudo. Contem com a gente aqui sempre que necessário, viu? Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Muito obrigado pela presença, viu? Nós agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada. Ô, Márcio, a gente vai começar, na verdade, né, o quadro Gente que Faz, se não me engano. É isso? Isso. Então, que o Lou mandou aqui o áudio, pediu para soltar no final aqui da nossa entrevista, já para ilustrar esse momento, como seria, digamos, a primeira história, então. Tá certo. Grandes cidades não são feitas apenas de ruas e prédios. São feitas de pessoas. Pessoas que estendem a mão, que criam oportunidades, que deixam o lugar onde vivem um pouco melhor do que encontraram. Essas são as histórias do quadro Gente que Faz. Porque quando alguém escolhe fazer o bem, toda a cidade cresce junto. Gente que Faz. Primeiro jornal Prever FM. É isso aí. E vocês estão participando do Gente que Faz.
Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.